aqui numa festa virtual, como o momento exige, para o lançamento do livro Dom Quixote, visto por 2 artistas brasileiros, Portinari e Drummond. Espero que em breve a gente consiga terminar esse projeto, que ainda engloba 2 exposições e um seminário internacional. Coube aos Museus Castro Maia o papel de anfitrião dessa festa, porque somos os detentores dos 21 desenhos originais da série Dom Quixote, executada por Portinari em 1956. Eu pretendo fazer isso em 2 etapas. Primeiro, fazendo um pequeno resumo do que é esse livro, e depois enunciando e agradecendo aos nossos parceiros que também vão tomar parte dessa festa. No início de 1953, quando Portinari estava pintando os painéis para o Guerra e Paz, ele foi convidado pelo editor José Olímpio para fazer umas ilustrações para o Dom Quixote de Cervantes. Ele estava já intoxicado pelas tintas e proibido pelo médico de trabalhar com elas. Então, ele só entregou essa encomenda em 1956 e na técnica do lápis de cor. Depois que Portinari morreu, Castro Maia comprou esses originais e a Fundação Raimundo Ottoni de Castro Maia resolveu editar esse livro. O livro original, que tinha sido encomendado pelo Zé Olímpio, nunca foi concretizado. Mas só que em 1972, quase 20 anos depois, essa edição foi finalmente feita, quando a Fundação convidou o Drummond, no ano que ele fazia 70 anos, para fazer os poemas e complementar essa edição que foi finalmente feita em 1972. Dom Quixote visto pelos artistas brasileiros Portinari e Drummond. É a edição que nós estamos apresentando, parte do projeto Diálogo Cultural Brasil e Espanha. Em capa dura, em pranchas soltas, e nós temos, em primeiro lugar, as apresentações institucionais dos parceiros, Museus Castro Maia, Instituto Cervantes, Projeto Portinari e os patrocinadores. Procuramos nessa edição manter uma ordem, digamos, cronológica dos acontecimentos do livro em relação às pranchas e ao que eles retratam, começando com o próprio momento em que o personagem Dom Quixote fica louco e resolve se tornar cavaleiro. Após as apresentações, começam as 21 pranchas com as reproduções dos originais de Portinari. Cada uma delas é seguida por um soneto do Drummond, relativo àquele episódio do livro de Cervantes e dessa vez, então, traduzido para espanhol. Ao final, nós temos um QR Code que vai ligar o leitor do livro às obras musicais do maestro Norberto Macedo, compostas especialmente para as ilustrações de Dom Quixote. A reedição do livro Dom Quixote, Portinari e Drummond, é um velho sonho do projeto Portinari. E eu tinha também um sonho de incluir a música. Nós temos já as artes visuais com as ilustrações de Portinari, a poesia com o Drummond, por que não a música? E anos atrás, eu sugeri ao meu querido amigo, meu saudoso amigo, maestro Norberto Macedo, que compusesse e interpretasse a suíte Dom Quixote, como ele a chamou depois, em que ele compôs 21 peças de violão clássico, cada uma inspirada em uma ilustração e um poema de Drummond. E então é com muita alegria que eu vejo esse sonho agora se realizando, graças ao Instituto Cervantes, o Antônio Maura, que é o diretor do Instituto Cervantes, a Vera Alencar, dos Museus Castro Maia,
e aos nossos patrocinadores, que já são citados em outra parte aqui do filme, né? Eu queria só ler para vocês um texto lindo de Antônio Calado, que era o biógrafo de Portinari, né? Em que ele fala sobre esse Dom Quixote, né? Então ele diz assim: também Antônio Calado relembra, a propósito do livro publicado no dia dos 70 anos de Drummond, cuja folha de rosto dá a lista dos 3 modestos autores, Cervantes, Portinari, Drummond. Então ele diz assim: no ano de 1956, Cândido Portinari sagrou cavaleiro o lápis de cor, investindo-o de extraordinário poder artístico. Melhor tema não poderia descobrir para tornar ilustres as armas do novo ungido do que as aventuras do cavaleiro da triste figura. Eram o magro lápis e o magro Quixote, criando maravilhas que se diria muito superiores à sua magra força. O livro abre em grande estilo, com Dom Quixote rompendo as barreiras triviais da realidade. Portinari o retrata todo olhos e pelos, os braços armados em alça de cesto. Cervantes e seu Dom Quixote, que pegam de muda em qualquer cultura, possuem no Brasil, a partir deste livro, campina e bosque, com poeta de flauta em punho e pintor de lápis em riste. Uma outra edição desse livro foi feita pelo Projeto Portinari em 1996. A tradução para o espanhol e a inclusão das peças musicais compostas pelo maestro Norberto Macedo foram as 2 novidades dessa edição, ambas iniciativas dos nossos parceiros, a primeira do Instituto Cervantes e a segunda do Projeto Portinari. Norberto Macedo foi um grande violonista com quem eu tive a alegria de conviver. E esse é um trecho de uma das peças que ele me dedicou. Então, eu fiquei muito feliz com o convite do querido João Portinari, da querida Vera Alencar, para participar deste lindo projeto de reedição do Dom Quixote. O Norberto havia escrito uma suíte de 21 peças inspiradas pelos desenhos de Portinari, que ele gravou em 2004, mas que ficaram em formato manuscrito desde então. Com a ajuda preciosa de outro grande violonista, o Paulo Pedrasoli, nós editamos as peças, que estão agora gratuitamente disponíveis através do portal que eu criei, o Música Brasilis. No livro há um QR Code para a página do portal, onde se encontram tanto as partituras quanto o acesso ao áudio do Norberto, que está também registrado no Spotify. E eu fiquei muito feliz de participar, através do projeto que eu idealizei, o Música Brasilis, desta homenagem póstuma a esse grande músico brasileiro. O 23 de abril é o Dia Internacional do Livro, promovido pela Unesco desde 1978. Isso se deve a que um dia como hoje, em 1616, coincidiram as mortes de Cervantes, pelo calendário gregoriano, e de Shakespeare, pelo calendário juliano, assim como a do Inca Garcilaso de la Vega. 3 autores que supõem o mais significativo das letras europeias e americanas, representadas estas últimas pelo autor hispano-incaico, nascido na cidade de Cusco, no Peru. Além disso, para nós, no Instituto Cervantes, é um dia especialmente significativo, porque podemos celebrar a aparição deste livro, que é a visão da figura de Dom Quixote por 3 artes diferentes: os desenhos de Cândido Portinari, o humor e a profundidade poética de Carlos Drummond de Andrade e as composições musicais
do maestro Norberto Macedo. Muitas ilustrações foram feitas de Don Quixote. Talvez as mais conhecidas se devam aos desenhistas e pintores franceses Gustave Doré e Honoré Daumier, que encarnam a estética realista do século XIX ao retratar o personagem cervantino. Mas se Doré e Daumier mostraram na de Don Quixote a imagem oitocentista, esta que oferecemos hoje é uma representação incrustada no século XX, com suas cores berrantes, sua audácia e seu profundo sentido social, que apresenta a arte inconfundível de um dos pintores mais significativos da pintura brasileira de todos os tempos. Mas como se isso não fosse suficiente, temos a poesia divertida, contraditória, terna e sempre surpreendente de Carlos Drummond de Andrade, também um dos grandes poetas brasileiros do século passado. E como não podia faltar, a música, a sua Don Quixote do maestro Norberto Macedo, nos mostra como um instrumento como o violão, tan espanhol como brasileiro, tan ibérico como americano, uma versão sonora paralela a que representou na pintura Portinari e narrou poeticamente Drummond de Andrade. Três artes, portanto, pintura, poesia e música, como ressonâncias dos sentidos da alma, para homenagear a este cavaleiro que somou ao ridículo o heroico, o humorístico o simbólico, mostrando assim a contraditória e múltiplice perspectiva que oferece a vida humana. No dia de hoje, que se festeja a memória de Cervantes, vemos así como seu inmortal personagem volta novamente a cabalgar, desta vez por terras brasileiras, montado a lápis de cor, na palavra poética e nos sons do violão. É importante recordar também que este livro nasce num momento de grandes celebrações. Os 30 anos da fundação do Instituto Cervantes, os 20 de sua implantação no Rio de Janeiro e dentro das comemorações do 40 aniversário do projeto Portinari. Vida longa ao cavaleiro da triste figura. Apesar de não estarem presentes na festa, há dois agradecimentos fundamentais a serem feitos e registrados aqui. O primeiro, o reconhecimento geral da excelência do trabalho da nossa designer Lígia Melges. E depois a produção segura e eficiente do Céu de Capricórnio. Finalmente, um brinde todo especial à sensibilidade dos nossos patrocinadores, sem os quais nada disso poderia ter acontecido. Em nome da Celeo Redes, da Cobra Brasil e da CIMI Brasil, nossas primeiras palavras são de profundo agradecimento aos Museus Castro Maia e ao Projeto Portinari por nos permitir participar deste projeto. Para a Celeo Redes, para a Cobra Brasil e para a CIMI Brasil, é um privilégio mostrar nosso amor pelo Brasil, colocando discreta e humildemente nossos nomes num projeto que apresenta em destaque os de gigantes da cultura brasileira como Cândido Portinari e Carlos Drummond de Andrade. Sob os acordes do violão de Norberto Macedo, nosso coração carioca bate bem forte, subindo as encostas de Santa Teresa até a Sacra do Céu, para render esta homenagem ao Rio de Janeiro que nos acolhe cada dia. E hablando de gigantes, ¿qué decir del Instituto Cervantes y su empeño en la defensa y difusión del bien más preciado de nuestra cultura, la lengua española? Cuando se publica la primera edición del Quijote, en 1605, las tierras por las que deambula el hidalgo y las tierras donde 400 años después nuestras empresas desarrollarán sus proyectos, compartían corona, la del rey Felipe, segundo de Portugal y tercero de España. En vísperas de un día tan cervantino como el 23 de abril, sentimos que também aqui e agora no Brasil compartilhamos com nossos colaboradores, com suas famílias, com nossos sócios, parceiros e amigos,
o enorme e enriquecedor potencial da cooperação entre as empresas e as instituições dos nossos dois países. Desfrutem esta magnífica obra. Enfim, que os ares de Espanha nos inspirem, trazendo a figura de Quixote com seus moinhos de vento, confissões tristes e profunda esperança de vida.